Um bom dia a todos os que nos veem. Um feliz sábado. Vamos entrar na nossa escola sabatina desta semana, que é a lição número 2 do trimestriário do terceiro trimestre. É um tema muito interessante, que é a mensagem da cruz. Um pouco difícil de explicar, mas com a ajuda do Espírito de Deus a gente consegue entender tudo que está escrito para nós. Obrigada por estarem connosco e que seja proveitosa esta lição. Tenho comigo o meu irmão Isaías. Bom dia, feliz sábado. Obrigada. Bom dia para os que estão em casa também. Sejam bem-vindos. Vamos então recapitular a nossa lição de sábado, que traz, como bem a Gabi falou, um tema muito importante e importantíssimo para os nossos dias. Podemos começar logo com o nosso verso áureo, Isso. que a lição é baseada em 1 Coríntios, dos versículos, logo do versículo 17. Temos que reconhecer que é Paulo a escrever. Paulo tem a sua maneira peculiar de endereçar-se às diversas igrejas. Aqui é Coríntios. Coríntios estava a ter um problema de entendimento entre os irmãos. E a mensagem é principalmente dirigida para a igreja. Apesar de tratar também de gentios, mas também havia gentios na igreja naquela altura, já estavam a começar a entrar na igreja. Por isso, Paulo dirige-se à igreja principalmente no problema que estava a ter naquele momento. Era um problema de entendimento entre os irmãos. Problemas doutrinais e não só, não é? Portanto, temos que ver que às vezes para os dias de hoje pode ser difícil, mas não é, porque estes problemas transportam-se pelo tempo e onde também usar nas igrejas, não é? Então o verso áureo está em 1 Coríntios 1,18, que diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, como salvos, é o poder de Deus. Há aqui diversas coisas que têm que ser bem explicadas. A palavra é a palavra de Deus. Sim. É loucura, parece que não liga, não é? Eu tive a ver outras traduções de Bíblia para ver se conseguia também entender. E acho que a palavra para nosso entendimento melhor seria tolice. Para os que perecem, para aqueles que não querem saber. Só parece aquele que quer ou que não quer aceitar Jesus como Salvador, não é? Portanto, para esses, tudo o que trata de que é cristão é sempre loucura, é sempre tolice, não é? Não é que Deus queira condenar essas pessoas, pelo contrário. Mas para nós, salvos, nós não somos melhores que ninguém. Acho estranho aqui, quando Paulo diz, para nós que somos salvos. Podemos dizer, presunção, não é? Nós que somos os salvos. Não é o caso, não é nesse sentido. O que quer dizer nós que somos salvos é nós que somos os crentes. Porque Deus diz-nos que se crermos realmente, se tivermos fé realmente na salvação em Jesus Cristo, nós somos salvos. E é isso que quer dizer aqui. E eu gostaria de pegar somente nessa definição, como você bem falou, e para nós podermos avançar nessa lição, que diz que é loucura. Na Bíblia encontramos vários exemplos sobre loucura, pessoas que enlouqueceram. Nesse caso, essa tradução não significa que a pessoa ficou doido e saiu, exatamente, saiu na rua para andar de calço ou comer lixo, não. Essa loucura, e também nós vamos ver que mesmo o apóstolo Paulo já foi chamado de louco,
quando ele levou a mensagem para as pessoas, mas ele disse: o senhor rei bem sabe que eu não estou louco. O rei mesmo disse assim: as palavras estão a fazer você delirar. É nesse contexto que eu queria trazer essa definição de delirar, exatamente, e essa loucura que a Bíblia apresenta como sendo uma, uma, um- uma, uma falta de complementação daquilo que realmente é. Por vezes nós vemos alguma coisa de tão incrível e dizemos que loucura isso, ou seja, uma coisa inacreditável. E nesse verso, o apóstolo Paulo diz que para aqueles que não creem, bem como você falou, é loucura. De crer. Como é possível as pessoas acreditarem numa história dessa? Como é possível a pessoa agarrar nessa fé, nessa firmeza da cruz, da morte, da ressurreição e seguir em frente? E muitos já deram a vida por causa disso. Mas isso é loucura. Ou seja, uma coisa que eles não conseguem explicar. Não quer dizer que eles não têm juízo ou eles perderam o juízo, mas para eles é loucura, é mesmo loucura. Para os que são, sabe, e o apóstolo Paulo bem teve essa ênfase em dizer para nós, eu gostaria de dizer para os que são, sabe, porque claro que eu quero e eu estou salvo, mas Claro. para aqueles que são salvos, ele é poder de Deus, Estamos a falar da cruz. da cruz. Porque quando não sei se a Gabi já usou alguma vez a cruz e vocês também aí de casa, se já usaram alguma vez cruz, podem deixar aí no comentário para qualquer tipo de assunto que queira ou para beijar a cruz, ou para sair, ou para carregar a cruz. Não sei se alguma vez a Gabi já teve, assim, ou já usou a cruz antes. Crucifixos. Exatamente. Isso. Crucifixo, não é para estar pendurado na cruz. E qual é o significado para cada um de nós que estamos aqui, ok? Para vocês que estão a assistir, podem deixar assim no comentário qual é o significado para vocês da cruz. O que a cruz significa para vocês? Porque alguns têm esse símbolo como um amuleto de fé É. e Boa outros, parte das vezes é isso. exatamente, e outros têm no como poder de Deus, e outros têm como uma recordação daquilo que Salvador fez e daquilo que foi feito há muitos anos atrás para nos salvar. Quer dizer, a cruz acaba por ter muitos significados. É um pouquinho contraditório a gente pensar que Jesus veio para salvar e que é o Salvador, porque ele conseguiu, ele veio para essa finalidade e conseguiu. Jesus veio para salvar e foi pregado numa cruz. Eu imagino para as pessoas daquele tempo que não entenderam, porque para isto é preciso realmente ter o Espírito de Deus em nós. Podemos entender e ver muito mais além. Ver um homem pregado na cruz, perdão, não me parece que seja a imagem mais agradável. E muito menos aquele que diz que é filho de Deus. Parece loucura. E parece loucura de quem? De Deus, porque estava no plano de Deus isso acontecer. E quem não vai mais além, por isso nós temos também estas lições que são muito boas. Temos que ir um pouco mais além e ver o porquê e mais. Para quê? Foi um desperdício? Para mim não foi. Graças a Deus, eu consegui chegar ao entendimento, através da palavra de Deus, chegar ao entendimento que a cruz tem um significado. A lição diz muito bem. A cruz tem o poder de exibir o melhor do homem e o melhor de Deus. Temos que entender porque é que Jesus teve que ir à cruz. Porque é que ele teve que passar por isso? Porque os meus pecados eram tão horrendos. A transgressão da vontade de Deus, que vem desde Adão e Eva.
Nestes milhares de anos todos, Jesus carregou. Era o único que podia fazer isto. Eu não poderia fazer nem por um filho meu, por muito que o ame. Mas era o único que podia fazê-lo. Porque era puro coração. Não tinha um único pecado. E Deus, através desse, podia aceitar aquele sacrifício e aplacar a ira do pecado. Lá está a tal loucura, não é? Logo a seguir tem outro tema que é bastante incrível, o Evangelho da Cruz. Como é que você consegue trazer boas novas através da cruz? Aliás, vimos, e como você bem falou, essa mensagem foi endereçada para a igreja, que havia contenda na igreja. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Esquecendo qual era o propósito dos irmãos e os membros, vão esquecer qual era o verdadeiro propósito deles, o evangelho. Mas eles esqueceram até do que era mais importante, que não era quem levou a mensagem, mas quem o salvou. Eles estavam a discutir entre eles, eu fui batizado por este, ou eu recebi mensagem daquele. Exatamente. O fundamento. Mas o mais importante estavam a esquecer, que era aquele que deu a vida por eles na cruz. E não sei se... A finalidade do batismo também, não é? Porque ele começou pelo batismo, quando eles discutiu entre eles, mas eu sou de Apolo, eu sou de João, o outro era de Paulo, não é? Não, afinal não, nós somos de Jesus Cristo. E precisamos manter essa firmeza. E não sei se a Gabi lembra, e vocês também que estão aí em casa, podem deixar nos comentários qual é o hino. Já ouviu algum hino que fala sobre a cruz, que faz com que você se sinta mais perto de Jesus, você se sente ou lembre que um dia foi resgatado. Eu, por exemplo, quando eu estou eu lembro muito, eu fico a cantar e a lembrar daqueles hinos que falam sobre a cruz para me lembrar. Eu não sou digno, mas que um dia alguém foi para a cruz. Aquele hino que diz: sim, na cruz, sim, na cruz. E há vários hinos onde mesmo Jesus diz: na cruz morri por ti. Ou seja, quando nós cantamos esses hinos, e a lição de domingo mostra que é esse o evangelho que precisamos lembrar. O evangelho da cruz é aquilo que foi feito na cruz. Não eu fui batizado por pastor A ou B ou C. Eu já tive vários anos de experiência. Eu já fui ancião, já fui pastor, já fui diácono. O que nos faz mesmo estar próximo de Deus e também dos nossos irmãos é lembrar que nós um dia também fomos salvos através da cruz. E como bem a lição falou, para alguns, que já vamos entrar na lição também de segunda, mas vamos ainda falar aqui um pouquinho da lição de domingo, que mostra que este evangelho é da cruz, mas como assim? Eu vou trazer uma notícia ruim, por assim dizer, olha... Sofrimento, exatamente, um evangelho. Eu vou trazer uma imagem para a Gabi e mostrar uma pessoa morta na cruz, e isso dá boas novas para a Gabi. Claro, é isso que é loucura, porque para aqueles que não aceitam e não conhecem, é loucura. Mas para aqueles que hão de salvar, para aqueles que já estão salvos, estão sendo salvos, é maravilhoso, porque você sabe que alguém tomou o seu lugar e você foi salvo através da atitude que aquela pessoa teve, que foi Jesus. É verdade. Aliás, não poderia haver evangelho sem cruz, não é? Não tivéssemos nós este resgatador, este redentor, não valia a pena estarmos aqui a falar no assunto sequer. Foi através disso, desse sublime sacrifício de Cristo, que nós temos direito à salvação. Por isso, se queremos levar boas novas às pessoas e dizer-lhes: este mundo pode ter coisas maravilhosas, mas não nos traz salvação.
E a salvação só vem através de Cristo, Exatamente. através da cruz, Exatamente. do que ele passou. Porque o pecado não pode passar sem castigo. O pecado não pode ser lavado só porque eu te amo, pronto. Não. Tem que haver esse amor. Mas é um amor muito mais altruísta do que o amor que eu, como pecadora, tenho. É o tal amor do Pai que tem que ouvir o seu único filho à terra. Carregar ele, que propôs a isso, estava no projeto de Deus já, propôs a isso, levar os pecados, não os meus, não os teus, desde Adão, até aos que ainda vão nascer. Jesus levou os pecados de toda a humanidade, daí o maior sofrimento que ele teve. Como o pecado nos separa de Deus, o que mais custou a Jesus foi estar separado do Pai. Naquele momento, naquelas horas em que ele estava a ser crucificado, porque ainda tinha os pecados em cima dele. Quando ele morre na cruz, e aí a loucura, como é que um Deus morre? Ele morreu para o pecado. Temos depois o resto, que é a sua ressurreição, não é? Que nos prova que valeu a pena o sacrifício de Jesus. E é nessa esperança que nós aqui estamos. Exatamente. Aliás, mesmo na lição de segunda-feira, que já falamos, aliás, a lição, o verso áureo, complementa a lição toda, porque fala sobre a loucura daqueles que não aceitam, e o poder de Deus para aqueles que aceitam. E vamos dividir tanto, agora vamos falar um pouquinho da lição de segunda e lição de terça, que tem este contraste da pessoa que aceita, ok? Aliás, primeiro, daqueles que não aceitam, loucura para aqueles que se perdem, e que no primeiro parágrafo mesmo diz: ao contrastar a loucura humana com a sabedoria divina, Paulo declarou que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Esta é a primeira de 6 menções da loucura, a loucura ou loucos, em 1 Coríntios 1, 18 a 31. Como se você chegasse numa pessoa e contasse: olha, conseguiu alguma. Você não tinha condições para ter um trabalho, você não tinha menos. Ou seja, vamos dar um exemplo prático. Como se eu chegasse assim para a Gabi e dizer: olha, eu conheço um homem mais famoso do mundo. E ele me recebeu na sua casa, me deu alimento, me colocou lá uma semana e disse: quando eu quisesse eu poderia voltar. Ias pensar assim: pois é, está doido, ou ele enlouqueceu mesmo, ou isso é loucura demais para ser verdade. Porque primeiro, ele tem esse senhor que é todo poderoso de terra, ok? Esse ser humano, ele tinha ter guarda-costas, tinha que ser protegido porque não sabiam quem eu era, o que é que eu ia fazer, se eu ia fazer mal a eles ou não. E ele provavelmente tem famílias, ele não vai aceitar que ele entre na sua casa e ficar lá uma semana. Pode ser que eu vou lá e fique lá a fazer bombas, alguma coisa. Ou seja, quando eu trouxer essas notícias para a Gabi fica a imaginar, ou ele não está nele, exatamente, ou então isso é loucura demais, é muito verdade para ser. É inacreditável. Exatamente. Para aqueles que não acreditam, porque ainda por cima, se eu tenho a Gabi já soube que eu já fui ladrão ou já fui assassino. Pois, Aí é que é menos pior. ainda. Aí é que é pior. Então, quando trouxemos essas notícias e novas para as pessoas que não conhecem, eu penso: mas é loucura, como é que uma pessoa que fez tanta maldade, fez tanta asneira, como é que essa pessoa consegue ser salvo através da morte de uma outra pessoa? Isso é impossível, isso é uma coisa. E a palavra, Não é impossível, afinal. claro que não. Não é impossível, afinal. Para nós é, mas para Deus nada é impossível. Por isso é bom, o que estás a querer dizer é que nós temos que ter um conhecimento profundo de Deus.
Claro. O trimestre passado tivemos um trimestre inteiro a tratar do nosso relacionamento direto com Deus. Se eu te conhecer bem, se souber quem tu és, eu terei confiança naquilo que tu me dizes. Me estás a dizer que foste para a casa de uma pessoa muito famosa e viveste lá uma semana. Eu creio nisso, porque vem de ti. Portanto, nós, quando falamos da cruz, quando falamos de Jesus Cristo, porque não é a cruz de madeira que não salva ninguém, foi o sangue que Jesus verteu nessa cruz. Portanto, se estamos a falar de Jesus e queremos nele, conhecemos-lo, ele conhece, sabemos que ele nos conhece a nós, não é? Ele conhece muito mais de mim do que eu própria. Porque nós, por vezes, até pensamos, eu jamais diria, eu jamais faria uma coisa dessas. E quantas vezes no dia seguinte já estamos a fazê-lo? Nós não nos conhecemos a nós perfeitamente, mas ele conhece, não é? Se temos uma pessoa em quem confiar dessa maneira que o conhecemos, podemos realmente levar este Evangelho às outras pessoas e explicar-lhes que nem tudo o que parece loucura pode ser sabedoria de Deus. Porque esta lição também trata de loucura de um lado e sabedoria do outro. Isso. Porque a sabedoria do homem é a loucura de Deus. Porquê? Porque aquilo que nós pensamos que sabemos, coitadinhos, não é? Como nós somos finitos, aquilo que nós pensamos que sabemos não é tanto sabedoria, e Deus deve pensar, coitado, pensa que sabe, ele pensa que sabe, só porque leu, só porque estudou, só porque tem um canudo ou um diploma na parede, coitado. Não. Às vezes a loucura de Deus é mais fiável do que a sabedoria dos homens. E é do que estamos aqui a tratar neste momento. Portanto, a primeira solução para isto que eu vejo realmente é conhecermos Jesus. Conhecermos aquele que morreu na cruz por mim. Como foi possível alguém fazer-me esse favor? É um favor que jamais eu poderei pagar. Só tenho que fazer uma coisa: é agradecer e aceitar. E aceitar mais nada. E aqui o que está é isso. Por mais louca que soasse a mensagem de Paulo aos ouvidos dos pagãos, aqueles que não conheciam Jesus, para muitos judeus a mensagem da cruz soava ainda muito pior, porque só eram crucificados os maiores bandidos. Mas quando queriam criticar muito uma pessoa, levavam-no para a cruz. Fizeram isso com Jesus, que não tinha feito mal a ninguém. Qual é a influência do nosso grande inimigo? Influenciou aquelas pessoas todas à volta para dizerem crucifiquem-no, crucifiquem-no. E não havia uma única razão que pudessem apontar. Por isso ele era o único que podia ir à cruz por mim. Eu não conseguiria lá chegar, mesmo com os meus pecados. E aqui diz que judeu aguardava um Messias que fosse executado por Roma. Um judeu estudava, sabia, que vivia na esperança de um Messias que havia de vir. Ainda hoje vivem. Qualquer papo não aceitaram. Muitos deles não aceitaram. Mas qual eram os judeus naquela altura que aceitaram um homem que foi crucificado e morto numa cruz, sabendo eles o significado da cruz para eles? Lá está a tal loucura, não é? Mas nós temos que ir um bocadinho mais além. Nós temos toda a história anterior à crucifixão e temos o depois. É maravilhoso, que nos dá uma esperança tremenda, que é, ao fim e ao cabo, o que vamos ver na lição a seguir, não é? Isso mesmo queria dizer. Porque aqueles que não acreditaram ou aqueles que não aceitaram, depois da cruz, não teriam como revoltar. Porque uma coisa é eu falar para a Gabi que eu fui para a casa daquele famoso, e outra coisa é a Gabi presenciar eu à frente Lá dentro da lá dentro da casa dele, ou então passando, ver eu a entrar e tudo, e aí é que fica mesmo loucura para a Gabi. Mas como é possível? Na lição de terça, diz que é poder para aqueles que salvam. Por quê? Aqueles que vão salvar. Quando Jesus morreu, como bem falou, os judeus
eles ficaram muito felizes. Eles queriam que Jesus fosse morto. E Jesus era aquele que estava a atrapalhar o processo deles. Eles queriam fazer algo, mas eles não poderiam porque Jesus já tinha ganho a simpatia do povo. Então eles queriam de alguma forma que Jesus desaparecesse. Não que não morresse, mas que saísse de lá. Aliás, eles expulsaram Jesus mesmo da cidade deles. Mas quando Jesus morreu, era um alívio para Tiraram do muitos. caminho. Isso, exatamente. Ficaram até satisfeitos. É como se você quisesse brigar com a pessoa, não queria brigar porque está aí câmara Né? que vão te ver, mas depois veio uma outra pessoa e bateu na pessoa e você fica toda feliz porque não foi você, mas aquela pessoa já foi bem castigada. Tá. Então eles estavam felizes, mas mesmo assim estavam preocupados, porque ainda eles tinham 3 dias, Jesus tinha dito, e depois de 3 dias ele ia ressuscitar. E o que é que aconteceu? Mesmo para aqueles que acreditavam, estavam duvidosos. Temos exemplo daqueles discípulos que andavam, daqueles 2 discípulos que caminhavam no caminho de Maús, eles estavam Não incompreensíveis. entendiam. Não Exatamente. entendiam. Mas como assim? Ele morreu, ele tinha nos dado muita esperança. Ele então trouxe vida eterna e ele mesmo morreu. Cuidado connosco, porque nós também podemos pôr as nossas esperanças numa coisa que não é bem isso. Exatamente, não é? por isso mesmo que é loucura. Então, quando Jesus ressuscitou, e a palavra de Deus diz-nos que Jesus ficou ainda muito tempo, 40 dias na terra, antes de voltar. Então, imagina, se fosse loucura para aqueles que não acreditaram, aí quando Jesus ressuscitou foi loucura para o Max, porque eles ficaram mais malucos ainda ficaram mais loucos, para eles ficaram uma coisa mais louca. Como é que é possível? E para aqueles que acreditaram? Ficaram cheios de poder e força, uniram-se na casa, oraram, perseveraram. Começaram a pensar em tudo que Jesus tinha dito, é? Já Exatamente. viste? Ou seja, aquilo que nós... Começaram a entender. Eu creio que é aí que se lhes abriu a mente. Quando eles viram Jesus com eles, que aparece naquela sala, já depois de o terem visto morto, e ele aparecer ali e dizer-lhes: tenham calma, tenham fé. Eu estou aqui para vos ajudar nas vossas incompreensões. E então se lhes abriu os olhos, aí é o tal poder, é o poder de ter estado na presença de Cristo e deu-lhes a força para poderem morrer como Jesus morreu. Isso. Pela palavra da verdade, por aquilo que ele passou. E é o que mais ou menos está a começar connosco. O que é que nós estamos a fazer aqui agora? É precisamente porque queremos aquilo que passou, estamos a falar. É difícil de entender? Só há um caminho. Conheçam Jesus e vão ver como os olhos se abrem perfeitamente. Isso mesmo. Eu queria só ler o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 20, e a lição nos diz para nós respondermos uma pergunta aí, o que Jesus realizou por nós na cruz? Você aí está nos assistir de casa, o que Jesus, pode deixar no comentário que nós gostamos de ler os vossos comentários e interagir com vocês, o que Jesus fez por nós na cruz? Ou seja, para você, o que Jesus fez na cruz por você? Aqui no livro de no livro de Colossenses capítulo 1, versículo 20, diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 20, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Esse foi uma notícia extremamente grandioso para os discípulos, para nós que aceitamos Jesus como nosso único Salvador pessoal, porque Jesus reconciliou tanto o céu como a terra, que havia
essa Digamos que é a nossa ponte exatamente. entre nós e o céu e Deus. E a cruz veio, ou seja, esse sacrifício que Jesus fez, veio para nos unir. Deus o Pai veio para nos unir também com os nossos irmãos, porque havia distância, uma separação enorme. Mas Jesus fez com que houvesse aproximação, houvesse amor, houvesse perdão, para que nós possamos viver em paz e ter esse poder maravilhoso que é poder da cruz. Mas a lição de quarta-feira dá-nos um título, Gabi, que diz o Messias crucificado. O que é Messias? Mostraste, não é? Exatamente. O que é um Messias? É um ungido de Deus. É um ungido, um enviado. Mas Exatamente. como é que pode ser E uma... que o povo todo estava à espera desse Messias, não é? Um Salvador, alguém que tomasse as rédeas deste mundo, pelo menos. resolvesse os problemas e tudo mais. Agora, olha qual foi a decepção daqueles que não acreditaram e também daqueles que acreditaram. Como é possível um Messias? O Messias significa o libertador. Mas como é que o libertador morre? Não perceberam o que foi a morte de Jesus. E a morte de Jesus foi a libertação Exatamente. para todos. Então, às vezes nós pensamos que Jesus, Deus tem que fazer da forma que nós queremos ou da forma que nós pensamos que é melhor. E não havia lógica, não tem lógica você morrer para libertar uma pessoa. A lição diz, ia contra as expectativas de toda a gente. Claro. Toda a gente estava naquela esperança de vir um Messias. O Messias estava anunciado antes, não é? Havia de vir, havia de vir. Quando eles pensavam, olha este, não é que o Messias. Ele tem feito tanta coisa por nós, tem-nos dito coisas tão maravilhosas. Aqui temos o nosso Salvador, é porque o Messias. É este que nos vai libertar dos governantes e de tudo o resto. Alguns dos discípulos estavam confiantes nisso, que Jesus ia assumir O controle. e eles iriam ser primeiros-ministros, iriam ser presidentes, iriam ser... Estou a vê-los. Exatamente. E quanto foi a decepção deles, perceberam que não era o propósito de Jesus fazer o que eles queriam, porque Jesus tinha um plano já bem traçado desde a fundação do mundo, como é que ia ser, como é que ia... Cósmico. Entre nós não estamos aqui por acaso. Tudo isto é muito mais, vai muito mais além. É cósmico. Não podemos esquecer-nos. Satanás estava no céu. Foi expulso para aqui. Ok? Portanto, isto tudo e estes anos todos de vida que nós estamos a passar aqui, tudo o que Jesus passou, estava tudo dentro de um contexto muito mais alargado que a nossa mente nem consegue alcançar. Não conseguimos alcançar como é que um pai dá um filho por conta dos pecados dos outros. É difícil nós encaixarmos isso. É difícil encaixarmos isso. Por isso eu não me admiro que as pessoas naquele tempo também ficassem com essa dúvida. Aqueles dois discípulos de Emaús, como tu disseste, vinham de lá da crucifixão de Jesus e vinham a andar para as suas casas e vinham a falar entre eles. Mas e agora? O que é que vai acontecer? Como é que vai ficar tudo? Aquele em quem nós depositamos todas as nossas esperanças está morto. É incrível. Nós hoje temos a felicidade de termos isso como história, já passou, já se viveu, todos os exemplos que a palavra de Deus nos dá da ressurreição de Jesus, que não foi um, nem dois, nem um milhar só que viu de Jesus. Não é? E se entendermos bem, portanto, o tal relacionamento com Jesus, nós também temos direito a essa salvação. Aquele poder que eles ganharam naquela altura que reconheceram Jesus, agora abriram-se os nossos olhos. E Ele levou os nossos pecados e agora está connosco, nós falarmos aos outros. Afinal, há salvação. Nós não nascemos para morrer aqui e ficarmos aqui na Terra. Nós temos uma visão muito mais ampla do que é o futuro. E isso foi o que aconteceu com a ressurreição de Cristo, quando ele passou aos discípulos. Deu-lhes o tal poder e a tal força a irem também dizer aos outros. E é isso que a gente sente no nosso coração.
Estamos cheios dessa esperança e queremos dizer aos outros: há solução, há salvação. Nem tudo é doença, nem tudo é guerra. Isso é uma passagem. Mas o que vem a seguir é bem melhor. A eternidade com tudo o que é bom. Foi por isso que Deus nos escolheu logo, se Adão e Eva não tivessem caído, não é? Pois. Aliás, mesmo sabendo que eles iriam cair, Deus mesmo assim os fez, porque o propósito de Deus não é tirar de lado aquele que decidiu não segui-lo, mas Sim. é insistir e persistir até um certo ponto, claro, e mostrar que o caráter dele não é somente na teoria, mas de fato na prática. Ele é amor. Mas tem um versículo que eu queria ler com vocês que estão aí em casa e irmãos que não podem me acompanhar. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 e 21 e 22. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, 21 e 22. Diz assim: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Versículo 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura pregação. Versículo 22. Porque os judeus pedem sinal, os gregos com sabedoria. Mas eu queria terminar só no versículo 23. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura dos gregos. Esse Messias, quando ele foi crucificado, Divisão. divisão total, porque já tinha A divisão existia. divisões entre judeus e romanos e tudo mais igual. Mas quando, repara uma coisa, quando eles queriam um propósito, quando os judeus não gostavam dos romanos, também vice-versa. Mas Claro. quando eles queriam assassinar, quando eles queriam aniquilar com Jesus, eles se uniram, mesmo sendo inimigos uns dos Entre outros. eles. Exatamente. Mas eles se uniram para fazer aquele propósito. Sobretudo os judeus, né? Eles precisavam da força militar do Estado para poder fazer aquilo, porque eles não teriam assim toda a liberdade para fazer aquilo sozinhos. E então uniram-se com eles e eu imagino como é que foi a atitude e estratégia deles para eles poderem assassinar Jesus. Mas por que isso? Eles já tinham convicção suficiente de que Jesus era o Messias. Porque imagina, Sim. Jesus já tinha conquistado pães de peixe. Isso muitos mágicos podiam fazer. Podiam fazer com truques Magia. magias e podiam fazer isso. Já viram Jesus ressuscitar mortos. É verdade. Aí já nenhum mago E não conseguia. foi um nem dois. Exatamente. Aí nenhum mago conseguia fazer. A vida só Jesus. Ao fim de 4 dias de estar morto. Nenhum mago consegue fazer nem uma hora, nem um minuto. Se a pessoa morreu, não consegue mais. E aí viram que Jesus, uma posição, presenciaram Lázaro, presenciaram viram o filho daquela viúva sendo ressuscitado. A notícia espalhou-se por toda a cidade, toda a aldeia. E então eles pensaram, peraí, o Messias vai assumir o nosso lugar, porque popularidade, hoje em dia, quando uma pessoa, eu venho agora para candidatar-me para presidente de Portugal, vão dizer... Temos que derrotar alguns que estão aí também com a mesma ideia. Exatamente, e vão dizer, esse rapaz está doido, está louco, porque quem é ele? É de onde? O que é que ele faz? Eu preciso ter popularidade, tinha que ser um jogador, ou então um político que já é conhecido para poder candidatar-me para presidente de Portugal. Mas Jesus tem presunção de dizer, olha, eu venho. Se nós repararmos, passado muito tempo
E Jesus relatou isso a primeira vez, mulher samaritana, quando ele falou que ele era o próprio Messias. Passando muito tempo, Jesus, primeira pessoa que ele disse. Então, sem Jesus dizer uma palavra, sem Jesus apresentar-se como Messias, eles já estavam preocupados, já queriam, porque sabiam que iam ser ocupados os lugares dele. Pensavam. Uma samaritana, ainda por cima. Mulher e samaritana, que são dois contras naquele tempo. Isso. E eles tinham esse medo de Jesus tomar o lugar deles. Mas Jesus não guardava do lugar deles. O lugar deles, para Jesus, é nada. É reduzido a nada mesmo. Não, só que eles se tivessem tornado aliados de Deus. Isso. Como foram os apóstolos, que eles depois viram os apóstolos a falar línguas. Eles eram pecadores, não eram pessoas eruditas. E como foram transformados. Nós ainda hoje vimos isso na igreja. As pessoas que têm contacto com a palavra de Deus tornam-se pessoas mais eruditas, falam melhor, entendem melhor, são mais compreensíveis, deixam de dizer asneiras, têm outra compreensão para uns com os outros. Só a palavra de Deus já é uma transmissão de amor tão grande que transforma-as. Aliás, dizem mesmo que a única coisa que transforma realmente as pessoas é este livro. Isso. Os outros livros não têm essa capacidade. Podem instruir, podem ensinar, mas este transforma. E o facto de os discípulos verem Jesus ressuscitado trouxe-lhes um poder extraordinário para eles poderem ir ao mundo, que foi a comissão que Jesus lhes deixou, ide para todo o mundo e contai. Contai. Ele não ia dizer, vou-lhe dizer que isto é uma maravilha. Não, não disse nada disso. Contai aquilo que vocês viram. E não se esqueçam de contar que eu morri, eu sacrifiquei-me por eles. Pois. Mas a salvação é certa. Entreguem o seu coração e Deus os salvará. Pois. E essa é a mensagem do Evangelho e é a mensagem da cruz ao fim e ao cabo. Eu morri, mas consegui vencer. E o poder para aqueles que aceitam. Na lição de quinta-feira já vamos para o fim da lição, que traz como título Cristo, poder e sabedoria de Deus. Cristo, poder e sabedoria de Deus. Nós sabemos que, aliás, tem um verso que eu gosto muito, se encontra no livro de Provérbios, capítulo 10, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós começamos a obedecer a Deus, aí é um sinal que já estamos a dar passo de ser pessoas sábias, de ter sabedoria. Não é como hoje o mundo mostra, como as pessoas mostram. Tem que saber mexer muito, tem que saber... É a tal questão do panudo, não é? Temos que tirar por isso. Não, as pessoas mais simples entendem. Exatamente. Pessoas letradas, pessoas que não foram à escola, conseguem aprender, porque é simples. Por isso que o apóstolo Paulo, ele quando foi pregar, chegou na cidade, ele não queria mostrar que ele estudou, estudou com isso, mas ele disse: eu vim apresentar Cristo crucificado. Que o objetivo dele era conseguir capturar as pessoas, capturar já fica feio, captar as pessoas para Cristo, não era para ele. Não. Eu sou bem, eu. E aí as pessoas dizem assim: essa pessoa está que sabe, peraí, então eu vou falar de gastrocnemia. É um músculo muito complicado que existe no corpo, ok? A pessoa vê, o que é gastrocnemia? Se você chegar na pessoa com essa atitude de mostrar que você sabe, a pessoa já você é arrogante. Mas a mensagem da cruz é tão simples. Tão humilde também, não é? Uma criança que já consegue, você coloca uma criança sentada e contar a história da cruz, percebe perfeitamente. E uma pessoa idosa coloca também sentado junto com aquela criança, vão perceber
completamente e sem nenhuma margem de dúvida a história, porque é simples, prático e é gostoso de se ouvir. É. A história de Cristo, E dá-nos uma esperança tremenda. porque é que nós almejamos, eu sempre costumo dizer, olha, uma pessoa que vive com esperança é 1000 vezes melhor, porque mesmo que aquilo não for verdade, você vive melhor. Pessoa que não tem esperança. Eu às vezes pergunto, porque há situações e situações. Olha, não vamos mais longe, tivemos agora o terremoto, não é? Qual é a atitude da pessoa que não tem uma crença em Deus? Agarra-se aqui naquele momento. Mata-se. Tantos se matam, não é? Mata-se. Vai-se agarrar aqui. Tudo desmoronou na vida daquelas pessoas. Tudo. E nós vemos que há muita oração por eles em todo o mundo. Estamos todos a orar para que Deus ajude aquelas pessoas, não é? Porquê? Porque temos a força de Deus, o tal poder. E a pessoa que tem Deus, ela até nem olha tanto para ela. Vai procurar outro que está pior e que mais precisa. E vem e ajuda e faz. E nós, ao fazermos isso pelos outros, sentimos-nos tão bem. E isso só vem por amor. Esse amor não é natural em nós. Nós somos rebeldes. Nós sofremos na vida coisas que nos levam a não querer, a não acreditar, a não nos queremos comprometer. Porque a vida nos ensina que há muita coisa decepcionante neste mundo. E a gente às vezes tem uma certa esperança naquilo e não foi, são falsos, as pessoas são falsas. O nosso melhor amigo vai trair-nos, nós sabemos que isso está escrito. Imaginas o que é a confiança que nós temos entre, por exemplo, um irmão de sangue, criado com ele, que a quem amamos, e ver que o meu irmão que vai contra mim, na altura em que eu mais vou precisar, se nós não tivéssemos esta esperança que Deus nos põe no coração, como é que a gente vai enfrentar isso? A gente vai enfrentar que, infelizmente, a salvação é individual. O meu relacionamento com Deus não é o mesmo que eu gostaria que as minhas filhas ou que o meu irmão tem. Não é, não posso. É individual. E essa fé traz-nos uma esperança. Essa esperança é a nossa tábua de salvação enquanto aqui andamos. Venha o que vier, haja o que houver, eu sei que tenho um Cristo. Um Cristo que foi crucificado por mim, para mim, e que eu sei, no dia certo, Ele me vai estender a mão e me vai chamar para o céu. Portanto, é essa a mensagem da cruz, a tal loucura, mas que nos traz também sabedoria, porque nós não somos cegos por acreditarmos em Deus. Nós não estamos cegos. Nós vemos um bocadinho mais além. Vemos um bocadinho mais além. E é isso que as lições nos trazem, afinal, não é? Isso. E para concluirmos, vamos entender então que o que o Versório falou no início, vamos terminar com ele, que para aqueles que não acreditam, para aqueles que não aceitam, é loucura. Mas para aqueles que aceitam, é poder de Deus. Porque Cruz ele teve um impacto importante na vida. Na vida de todo mundo tem um impacto importante. Você aceita, rejeita e faz como aqueles que desprezaram o Messias na cruz, você reconhece ele como seu Salvador e aceita a salvação que ele concedeu. Então já estamos na reta final da nossa lição de hoje. Nós queríamos agradecer pela participação com você, aqui conosco. Deixar aqui no comentário, você nos assiste de onde, ou está aqui a estudar conosco de onde, seu país, ou qual é a cidade que nos assiste, e que Deus possa nos abençoar e que possamos realmente manter-nos fixos os nossos olhos em Cristo e acreditar no sacrifício que foi feito para nos salvar. Continuação de um bom sábado, que Deus nos abençoe.